Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu ver se agora sim. Agora sim, estamos aqui. Sim, tudo bom? Boa noite. Noite. Botei aqui o nosso tema aqui do lado. Ai, que chique, achei muito chique isso. Não sabia que dava para fazer essas coisas. Tá? Sobre a Beth e a visão. E vamos Uhum. esperar o pessoal entrar. Temos já 3 espectadores aqui nos Ó, assistindo. eu, Ó, fala, Bruna. eu vou deixar depois a nossa live, né, no meu Instagram ali, divulgada para o pessoal que não conseguia assistir agora, né? A gente Uhum. pôs tudo liberado. Aham, aham. Mas aí, né, vamos conversando aqui. Então tá, então tá. Vamos esperar entrar mais gente aqui na live. Hum? É quarta-feira, boa noite, pessoal. Ó, tá entrando mais gente. Hum? Oi, Newton, boa noite. Cida, né? Boa noite. Aham. Oi. Ah, que legal. Oi, Misha, boa noite. Eu convidei todo mundo que tem interesse em saber de diabetes, todo mundo que trabalha com isso, que tem algum familiar diabético, ou que em todas as áreas da oftalmologia, que trabalha com visão, né? Pessoal de óticas, o pessoal que trabalha com cardiologia, com endocrinologia, com hipertensão arterial, pacientes com outras comorbidades, né? Que tem diabetes, que é uma doença super comum no nosso dia a dia do consultório, né? É Aham. uma vida das pessoas no mundo todo, né? E uma das principais causas de cegueira na população economicamente ativa, a população que trabalha, né? Então, as pessoas jovens. Exato, é um assunto assim de utilidade pública, porque todo mundo tem alguém do seu convívio aí que tem diabetes, né? E às vezes não sabe sobre as complicações que o diabetes pode causar, né, com o passar dos anos, né, Dani? Então, falar sobre retinopatia é muito importante para esclarecer aí as pessoas a importância, né, da prevenção e justamente isso que tu falou da maior causa de cegueira aí em pessoas adultos aí, né, de 20 a 80 anos. Então, temos que falar mais sobre isso mesmo. Bastante sobre isso, né? Bom, então, pessoal, eu vou apresentar a doutora Bruna, que está aqui com a gente hoje. Ela é uma endocrinologista. A Bruna se formou na Universidade Luterana do Brasil, fez a especialização dela em endocrinologia e metabologia no Hospital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, Bruna? Sim. Ela trabalha com endocrinologia e metabologia com ênfase em obesidade, emagrecimento, doenças da tireoide, diabetes, distúrbios hormonais, osteoporose e doenças dos ossos em geral, né? Então, Uhum. assim, como endocrinologista, né, Bruna? Tu atende um monte de doenças de hormônios, né? Do Sim. ser humano. Mas o diabetes é uma doença bem comum, né? Que tu atende muito, né? Com certeza, sim. No consultório, a maioria é obesidade e diabetes, tá? Sem dúvidas, assim, né? E as duas interligadas, né? Então, o maior público mesmo é de obesos e diabéticos no Uma coisa consultório. da outra, né? Uhum. E uma coisa leva a outra. O estilo de vida hoje tem levado as pessoas ao sedentarismo, à alimentação ruim, e esse excesso de peso com o passar dos anos sobrecarrega o pâncreas, né? Que o pâncreas é o órgão que produz insulina, que, enfim, leva a glicose aí para as nossas células. E esse pâncreas sobrecarregado não dá conta, e aí vira o caos metabólico e faz o diabetes, né? O tipo 2 nesse caso, né? Então, tem sido muito prevalente e a tendência agora, com o passar dos anos, é aumentar, né?
Nessa pandemia, o pessoal ganhando muito peso, né? Pessoal muito, assim, sedentarismo, muito em casa, comendo muita coisa, ganhando muito peso. Então também tá levando a isso, né? E Problemas esse metabólicos. especial, né? Esse ano com a pandemia, com a gente ficando em casa, né? A gente estando lacrado em casa, o pessoal fazendo home office, trabalhando em casa, come mais, as academias fecharam, né? Então quem Uhum, tinha alguma atividade física foi obrigado a parar, né? A uhum, gente tem atividade física de máscara, aquela coisa meio que sufoca, tem muita gente que não consegue, eu mesma sinto dificuldade em fazer, né? Então as pessoas acabaram engordando em 2020, né? Quem estava lá rumo ao seu peso ideal acabou ganhando um pouquinho de peso e talvez o diabético que estava bem controlado descompensou esse ano e piorou, né? uhum. E isso, a gente está conversando bastante do diabetes tipo 2, né, pessoal? Que é o diabetes que é quando a pessoa é adulta, ganhou sobrepeso a maior parte das vezes, né? E acabou desenvolvendo diabetes por insuficiência pancreática, né? Por consequência do excesso de peso, né? Mas tem o diabetes tipo 1, que é do jovem, da criança, né? Que é um tipo mais raro, mas que também existe. E aí, tu pode falar mais que eu sobre isso. Fala um pouquinho pra gente sobre esse diabetes tipo 1 aí, que é mais raro. Tipo um em geral, são em mais jovens. O que que é? É diferente a forma, né, da doença, porque é uma doença autoimune, tá? Ou seja, o próprio corpo produz danos às células do pâncreas, as células beta, que são as células que produzem insulina, e o corpo para completamente de produzir insulina. Então, a pessoa precisa da insulina para viver, tá? Então, é aquele diabético que ao diagnóstico e para sempre, né? Tem que utilizar a insulina de forma intensiva, ou seja, várias vezes ao dia, antes das refeições, enfim, para poder ter um melhor funcionamento aí, para sobreviver, né? Na verdade. Então, diferente do tipo 2 que existe uma resistência insulínica, né? Que, ou seja, aquele pâncreas ali, pensando como um motor, assim, tá? Aquele motor meio parado, assim, e aí a medicação ajuda ao corpo funcionar, né? O tipo um não, precisa da insulina para sobreviver mesmo. Então, aí a criança, desde cedo, começa a usar injeções de insulina na barriga, né? Exato, tá? Aí a mãe tem que aprender a picar a criança com insulina. Tem que ter todo o controle glicêmico, né? Controle, na ponta de dedo para saber quanto precisa de insulina, né? A insulina vai fazer o papel do pâncreas ali endócrino, né? Dela. Então, ela necessita daquilo. E o diabético tipo 2 por vezes, também necessita de insulina por as medicações disponíveis hoje não darem conta o suficiente. Então, aquele pâncreas lá, aquele motor parado, fica esgotado, não funciona mais, então ele necessita de insulina. Eventualmente ocorre isso. Ó, a Suelen tá comentando, não deve ser fácil administrar isso adulto, imagina criança, com certeza, Suelen. Porque é uma picada todo dia, né? Quem é que gosta de tomar injeção e se furar e se machucar, né? Ninguém, né? Mas então, assim, quando o diabetes aparece na infância, não tem o que fazer, tem que se tratar, né? O adulto ainda tem chance de um controle sem precisar disso, né? Exatamente. Tem que tratar, e na verdade, assim, o que a gente vê é que a aceitação da doença ela está muito envolvida assim na gestão do tratamento, na educação em diabetes também, está muito envolvido aí no tratamento e no desfecho, porque se o paciente trata bem, tem um bom controle glicêmico, ele justamente evita o risco aí aumentado de doenças que podem surgir após, que é isso que a gente vai falar hoje. Uma delas nos olhos, na visão, né? Exatamente. É, o que que eu, como oftalmologista, o que que eu vejo assim, pessoal? Eu vejo que o paciente diabético,
Pelo menos os mais antigos agora, vamos ver a galera daqui para frente como vai agir com o diabetes deles, né? Mas os mais antigos, a pessoa muitas vezes nega que tem a doença, né? Ou acha que com ela não vai acontecer. Então, não, vamos levando, vamos lá, vamos que dá, não tô sentindo nada. E vai levando e a glicose alta e come de novo, come, toma medicação, controla um pouquinho, daqui a pouco para, não vai no médico, né? E aí fica aquela montanha russa da glicose. Uns dias está 100, outros dias 400, outros dias 200 e por aí vai. E aí é essa alteração de sobe e desce é que vai causando no nosso organismo inteiro os problemas que vêm secundários à doença diabética, né? O que que acontece então, Dani? Já falando assim mais ou menos sobre aquilo que a gente tinha dado como roteiro, né? A glicose, né? Vamos falar bem assim abertamente, é para leigos, né? A glicose é excesso de açúcar no sangue, tá? Esse excesso de açúcar no sangue, ele é tóxico para todas as nossas células, em especial para nossa vascularização, seja ela macro, ou seja, coração, cérebro, né? Como micro, né? Pequenos vasos, retina, né? Rins, extremidades. Então, com o passar dos anos, esse excesso de açúcar, de glicose, ele vai prejudicando aí as nossas veias e artérias e trazendo essas complicações do diabetes, que geralmente é dano renal, podendo também causar complicações macros, que nem eu falei, infarto, AVC, neuropatia também, porque consequentemente, afetando os vasos, também afeta os nervos, né? A oxigenação dos nervos e, consequentemente, pode causar dor, né? A neuropatia. Má circulação nas pernas, até risco de amputações, e a retinopatia, né? Que é o dano nos vasos da retina, né? Esse dano é uma das principais causas de cegueira nos adultos, né? E, enfim, ele deve ser rastreado em todos os pacientes que têm diabetes, ou seja, todos os pacientes que chegam lá no consultório comigo, eu os encaminho para o oftalmo para fazer uma avaliação, para prevenir, né, o surgimento, e dos pacientes que já têm, a gente tentar estacionar o máximo que der né, da evolução da retinopatia. Uhum. O, Uma das nossas, do pessoal que está acompanhando, perguntou: todo diabético tem que ir no oftalmologista? a resposta é sim, tá? Eu encaminho todos, conforme aí os guidelines, né? O paciente com diabetes tipo 1, tá? Ele tem que começar o seu rastreamento a partir de 5 anos da doença, tá? Os demais, a partir do diagnóstico, a primeira consulta ali, até a gente pode até ajustar alguma coisa ali da glicose e tudo mais, mas nas primeiras consultas eu chego e já encaminho direto para o oftalmo para fazer o exame, que é um exame muito simples, né? O exame de fundo de olho. E aí, no mínimo, todo ano ele deve ir ao consultório, mesmo que não tiver nenhuma queixa, tá? Isso é uma coisa importante. O paciente, ele pode ter sintomas, mas pode não ter, né? E já ter a apresentação da retinopatia, né? Isso é uma das perguntas que eu queria te fazer. Se eu enxergo bem, por que eu tenho que ir no oftalmologista? Exatamente. Porque justamente isso, já podem haver alterações na retina, mesmo sem sintomas. Então, é uma doença silenciosa, como muitos pacientes até falam: ah, diabetes é uma doença silenciosa, eu não sinto nada, mas estou aqui com essas alterações nos exames. Pois é, uma das causas é essa, então, e a doença ela pode progredir
a partir de um ponto que não tem mais muito o que fazer. Então, por isso, a gente tem que prevenir, tratar, trabalhar com a prevenção, né, desses pacientes. Então, todo ano, eu acho que essa é a mensagem mais importante, assim, todo ano ali o paciente tem que ir. Bom, pode continuar com as perguntas daí. Deixa eu observação para o pessoal que está nos assistindo, se alguém tiver um amigo, um familiar que tem diabetes e queira encaminhar a nossa live, manda naquele aviãozinho ali do Instagram, se a pessoa tiver Instagram, para a pessoa também assistir. É só mandar no aviãozinho. E se alguém tiver uma pergunta, nesse quadradinho que tem um ponto de interrogação, clica ali, manda a perguntinha, que a gente, conforme vai falando, a gente vai respondendo as perguntas de todo mundo, tá? Vamos continuar. Então, assim, com quanto tempo de diabetes que podem surgir essas alterações nos olhos, assim, né? O surgimento das lesões na retina, tá? Eles dependem principalmente de dois fatores. Um é o tempo de evolução da doença. Então, quanto mais tempo tiver de diabetes, maior o risco de ter retinopatia. Em geral, esse risco aumenta mais a partir de 5, 10 anos de doença. Tá, Dani? Então, a gente tem que observar com mais cuidado esses pacientes que têm esse maior tempo. Mas, quanto maior tempo, maior o risco. Segundo, e não menos importante, o controle glicêmico. Então, o paciente que tem um mau controle glicêmico, ou seja, está lá com diabetes nas alturas, né? Glicose 200, 250, 100 por muitos anos, né? Aumenta muito o risco de ter retinopatia. Como é que o paciente sabe que ele está controlado ou não? Porque isso é uma dúvida muito comum. Os pacientes acham assim, ah, mas eu tenho que ver no aparelhinho toda hora, eu tenho que... Como é que é? Ele tem que ir no médico primeiro, né? Ele tem que ter um endocrinologista para acompanhar o diabetes dele. E o endocrinologista vai pedir determinados exames que a partir daí vai saber se ele está controlado ou não. Um dos exames indicados, que é hoje o que a gente mais se baseia em relação ao controle glicêmico, é a hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada é um exame que é um reflexo dos últimos 3 meses da glicose. Então, a glicemia de jejum ou a pontinha de dedo é como se fosse uma foto, né? A glicada é um filme, então a gente consegue ter uma ideia muito melhor de como é que está essa glicose. O valor estipulado, que é um valor que, conforme os estudos e todas as comprovações, o paciente tem um risco menor de desenvolver complicações crônicas, é em geral 7, tá? Então, aquele paciente que tem uma hemoglobina glicada de 7, né, ele tem um bom controle glicêmico. Claro que, como na medicina, nem tudo, né, é uma verdade absoluta. Então, a gente pode estipular outras metas conforme for o paciente. Pacientes idosos, a gente pode, idosos assim, 80 anos, a gente pode dar assim uma tranquilizada, deixar aí 8, né? Assim como aquele paciente que está indo super bem, a gente pode estipular uma meta um pouco menor, de 7. Né? Atentando que quanto mais baixa a meta a gente for, maior o risco aí de hipoglicemia, né? Então tem que cuidar isso também, né? Pode Sim. mais, né? Quando baixa demais, não pode baixar demais, tem que se manter ali no meio termo para evitar as complicações crônicas, mas também evitar, né, complicações como a hipoglicemia, que, enfim, tem suas consequências. A Suelen está dizendo, é o exame da hora da verdade. Não adianta dizer que está cuidando porque a glicada não mente. É Não. isso aí, Suelen. Isso aí, a Suelen é minha paciente, uma querida. Eu vi que a Letícia falou ali também, que é uma querida, minha paciente também. Muito obrigada por estarem aqui. Que legal, gente. Parabéns por estarem participando e estarem por dentro, né? Estarem informadas sobre diabetes, porque isso é muito raro, né? As pessoas saberem do que se trata e como se cuida, né? Como que deve se cuidar, né? Exatamente. Bom, aí
Como é que se faz para atingir essa meta aí de 7? O endócrino vai dar ali as medicações. Então, se não atingiu a meta de 7 com determinada medicação, ele vai adicionando medicações. Hoje, o nosso mercado, digamos assim, né, oferece diversos tipos de medicações, tá? E classes de medicações que previnem muitas complicações crônicas. Ainda não se tem uma medicação específica para retinopatia, no caso de antidiabéticos, né? Mas outras complicações hoje nós temos, tá? Antidiabético que consegue prevenir risco de paciente evoluir para diálise, risco de infarto, enfim, nós temos. Então, existem muitas possibilidades aí, né? Que antigamente não existiam, né? Não. Antigamente era metformina, glibenclamida, os comprimidinhos, insulina e acabou. E deu. Hoje nós temos, assim, muitas medicações muito boas que controlam muito bem e previnem. Mas, junto disso, A dieta. não é importante. Cadê os nutricionistas que estão assistindo? Se manifestem. Teremos nutris aí. Bom, não menos importante, a famosa modificação de estilo de vida, né? Que é uma alimentação melhor, né? Enfim, eu sempre encaminho para nutricionista, né? Mas, em geral, o que seria essa alimentação melhor? Seria consumir o mínimo possível de ultraprocessados, que é praticamente tudo que a gente desempacota, né, Dani? Então, eliminar isso da vida é muito difícil, né? Mas é possível, tá? Lentamente, E aos poucos, né? Não de uma hora para outra. exatamente, a gente vai mudando hábitos, né? Vai traçando metas objetivas aí com os pacientes e junto dessas metas incluem também melhora na alimentação. Aos poucos, muitos pacientes chegam ao sucesso, né? Junto disso, a atividade física. A atividade física, ela melhora o controle glicêmico, tá? Fato, né? Hoje, a musculação, por exemplo, tem se mostrado uma das atividades, assim, com maior benefício para esses pacientes. Explicando também bem da forma leiga, né? O músculo, ele precisa de glicose, né? Ele rouba a glicose. Então, Uhum. ele rouba a glicose e diminui a glicose do sangue. Então, é um tratamento também, né? Então, manter o paciente aí se alimentando de forma adequada e fazendo atividade física também é uma forma de prevenir complicações crônicas. Eu acho importante, Bruna, nessa parte de atividade física, a gente mencionar aqui que ninguém precisa virar atleta de Cristo, tá? As Então, pessoas têm que procurar uma atividade física que lhes dê prazer, que lhes dê alguma alegria. Então, uma coisa que a pessoa goste de fazer. Se a pessoa gosta de caminhar, vai caminhar e só. Começa 20 minutos, uma, duas vezes por semana. Choveu, fez frio, vai numa hora mais quente, não vai no dia que chove, sem se cobrar demais, né? Eu acho que o um é melhor que o zero sempre, né? o feito é melhor do que o perfeito. E assim, qual é a quantidade de atividade física necessária, né, para tu não se considerar sedentário? É 150 minutos por semana, então 1 hora 3 vezes. Quem está começando não precisa, assim, direto, assim. Melhor que nem tu falou, aí começando aos poucos, fazer 1, 2 vezes, e aí depois, a médio prazo, aí já planejar fazer essas 150 minutos. Que é difícil também cumprir isso, né? Com a rotina e tudo mais. Mas a atividade física, ela tem que estar integrada na nossa vida, assim como a gente tem que trabalhar, como a gente tem que fazer o almoço, enfim. Ela tem que estar independente dos nossos problemas de saúde, independente de se a gente quer emagrecer, se a gente quer ganhar peso, o que quer fazer, independente de estética também, né? É uma coisa para nossa saúde, né? Coisa que eu costumo dizer para os pacientes que para mim faz muito sentido
é que o ser humano, o homem, no seu início, ele caminhava demais para coletar comida, para matar um bicho. A gente passou a vida inteira na nossa construção andando. Então a gente não foi feito para ficar parado, entende? O corpo humano ele não foi feito para ficar parado. Então a gente tem que ir sempre em busca do equilíbrio, né? Eu acho que assim, às vezes a pessoa caminha, eu tenho um problema no joelho, não posso caminhar. Eu tenho um problema em articulação, tá? Então, vai para a água. Vai fazer uma hidro, vai fazer uma natação. A água quentinha é uma delícia até para relaxar. Mas vai procurar alguma coisa que vai te dar prazer, com certeza com atividade física, e vai te ajudar com tudo, com bem-estar, liberação de endorfina, com diabetes, e com a tua cabeça, e consequentemente com tudo, com toda a saúde, né? Exatamente. O homem, ele não foi feito para ficar sentado o dia inteiro. Isso. Então, a gente precisa trabalhar o músculo, desenvolver. O músculo é o maior órgão endócrino que a gente tem. Então, a gente tem que desenvolver ele o máximo possível, né? Sim. Então, o objetivo é esse. A Suelen perguntou ali se o diabético ele é fadado a ter problemas oculares. Não, tá? Existe conforme a gente está conversando aqui, Suelen, não. Então, existem formas de prevenir. Uma delas é cuidado com o seu controle glicêmico. E isso que a gente está falando de atividade física e alimentação, que tu tem feito muito bem, inclusive. É assim, a princípio, se o diabético tiver com a glicemia bem controlada, ele passa a vida inteira sem ter nenhum problema de visão, tá, Suelen? Ele passa enxergando bem até morrer, tá? A base de tudo é a prevenção. Então, a diabetes, como qualquer outra doença, hipertensão e tal, doenças do corpo que afetam os olhos, é cuidar da doença do corpo primeiro, que o olho vai ficar bem, né? Então pode não ter nada nunca, mas a glicose, essa sim, tem que estar bem, né? Então, voltando às nossas perguntas para a doutora Bruna, quais podem ser os sintomas que a pessoa está tendo uma retinopatia diabética ou algum problema ocular secundário ao diabetes? Bom, também existem problemas oculares, né? Dani, isso pode falar melhor do que eu, que o diabético tem mais risco de ter, como, por exemplo, o glaucoma e a catarata, né? Isso é contigo. Mas, enfim, os sintomas em geral são visão embaçada, diminuição da acuidade visual, né? A maioria se queixa de diminuição da acuidade visual, e aí a gente já fica desconfiado, enfim, acaba encaminhando para o oftalmo para ter essa avaliação. Mas conforme a gente falou, também existem os pacientes que não têm nenhum sintoma e podem possuir retinopatia, então por isso a gente deve prevenir ela. Uma das coisas que eu vou acrescentar ao que tu falou, Bruno, é assim, eu recebo no consultório oftalmológico muito diabético que não vai no endócrino e aí não vai nunca. E assim, doutora, faz um mês a minha visão tá embaçada. E aí eu disse, tá, e como tá a glicose? Não sei, faz uns 6 meses que eu não meço, mas a última vez estava 270. Então, assim, a glicemia alta vamos explicar de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. A glicose alta no sangue, o açúcar alto, faz com que entre água dentro do cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, que é a que vai formar a catarata. Entra essa água ali, o que acontece? O cristalino fica gordinho, essa lente fica mais redondinha, gera uma miopia. Daí borra a visão para longe. Essa miopia é temporária. Assim que a glicose baixar, ela desaparece. Assim não, 3 meses depois, tá? Com 3 meses de estabilidade com a glicose normal, desaparece. Então, se o paciente vier para mim para fazer um óculos com a glicose alta, não Vai. tá certo, gente. Recado para todos os diabéticos presentes na live.
vocês forem consultar para óculos, não adianta ir no oftalmologista sem controlar a glicemia, tá? Isso é o mais importante que vocês precisam saber. O oftalmo, quando for examinar vocês, vocês vão no oftalmo para fazer o exame médico oftalmológico, fazer tudo. Ver quanto que tá a visão, fazer o fundo de olho, dilatar a pupila, medir a pressão, fazer o check-up dos olhos de vocês. Mas a questão do óculos só é possível de passar com aquela glicose normal, que inclui a que a doutora falou no início da live, que é a hemoglobina glicada, o filmezinho que mostra os 3 últimos meses da glicemia de jejum, tá? Ó, o Araújo. Obrigada, Dani. Então, assim, quando tiver tudo normal, aí legal. Vai lá no oftalmo, pega a tua receita, vai para a ótica e faz o teu óculos que vai dar certo. Se não, essas pequenas alterações de glicose alteram o teu grau e aí vai ficar a visão borrada, temporariamente borrada por causa só da glicemia alta, tá? Ou alta ou baixa, a visão borrada temporária. Outra coisa que pode dar visão borrada temporariamente, daí já é na retina. Daí, mesmo no início do diabetes, se a pessoa não tem um bom controle, pode dar edema macular. Então, a pessoa até pode não ter o resto da retinopatia, pode ter a retina toda limpa, mas só no nosso pontinho de visão central ali fica inchado. Incha ali, borrou tudo. Aí borra para ver cor, borra para ver contorno, borra para ver tudo. E aí essa aí já é mais complicada, demora mais tempo para recuperar, talvez tenha que fazer laser, daí é um pouquinho mais difícil de tratar, né? E aí tá, catarata seria daí pessoas com mais idade, com bastante tempo de diabetes não controlada, né? E o glaucoma é no final do desenvolvimento da retinopatia, né? É como uma consequência final, como insuficiência renal, né? Seria o glaucoma neovascular, né? Uhum. Esses sintomas que a gente recebe muito, que é o mais comum, é o diabético que deu um pico de glicose, a visão dele borrou e ele acha que é só trocar o óculos. Uhum. E não é. Não vai dar certo. Então vamos continuar perguntando para a Bruna, para a doutora Bruna, se existem fatores de risco para agravamento, para piora da retinopatia diabética. Sim, os principais, né? O principal que a gente falou aqui é o mau controle glicêmico crônico, né? Então, aquele paciente que não trata há anos, tá com a glicose lá em cima, tá? E esse é o principal. Segundo, o paciente que já tem outra complicação crônica, que é a nefropatia, o problema, lesão nos rins, né? Secundário ao diabetes. Então, um paciente que tem lesão no rim tem que investigar de perto se tem retinopatia ou não, porque existe um risco aumentado. Paciente com dislipidemia, ou seja, níveis de colesterol aumentados, né? Então, isso é uma coisa que tem que tratar, né? No paciente. Claro que paciente diabético é de alto risco e a gente trata, né? Mas é importante saber, então, tratamento adequado aí do colesterol. E não menos importante, o tabagismo, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu brinco com eles, né? Brinco no bom sentido. O diabetes e o tabagismo é um casamento que nunca vai terminar bem, né? Porque os dois juntos causam muitos danos vasculares, né? Então, risco de amputação, enfim, de infarto, AVC, né? Danos macrovasculares, aumenta muito e também pode ser um fator, né? O tabagismo de piora da retinopatia diabética. Então, diabéticos e fumantes, a primeira coisa na consulta, para de fumar. Por favor, vamos caminhar, né, para o tratamento, para parar de fumar. Mas é a primeira orientação, assim.
Existe alguma medicação, Bruna, que dá para usar para o paciente diabético que é tabagista, para ele parar de fumar, ajudar ele a parar, ou tu encaminha direto para um colega para fazer um tratamento? Particularmente eu encaminho, tá, para o pneumologista que sabe aí do tratamento, porque envolve muita coisa, assim, do paciente querer parar de fumar, da decisão dele tomar, né, de parar de fumar. Então, prefiro que tenha um outro especialista aí junto para auxiliar, porque é muito difícil mesmo. E muito difícil porque geralmente o paciente que vem com diabetes tabagista também está acima do peso. Então, o paciente tem que parar de fumar e perder peso, que são duas coisas ao mesmo tempo muito difíceis, né? Da gente conseguir fazer, né? Aí tem que ter uma equipe toda, né? Tem que ter uma equipe Exatamente, para o paciente, né? exatamente. Mas isso é um recado importante, assim, em relação ao tabagismo, sem dúvida. Cessando o tabagismo, conseguimos prevenir também muitas complicações aí relacionadas ao diabetes. Muito bem. Então, mais um desafio para ti e para o paciente, muito mais, né? Muito bom. Então, como que a gente vai prevenir? Tu já falou, prevenir todas essas doenças, né? E como que a gente vai diagnosticar a retinopatia diabética? Bom, na verdade, a prevenção a gente falou ali no início, né? Que é a realização do fundo de olho anual, pelo menos, né? Em pacientes que não têm lesão. Um detalhe importante que eu não falei em relação às gestantes, né? As gestantes com diabetes prévio, né? Principalmente as diabéticas tipo 1, tá? A retinopatia durante a gestação pode piorar. Então, a gente geralmente, quando a paciente tem o desejo de engravidar, a gente já solicita esse fundo de olho aí pré-concepcional e depois, em cada trimestre da gestação, vamos acompanhando, tá? Em relação ao diagnóstico, então, a gente encaminha para o oftalmo para fazer o fundo de olho. Aí, essa parte aí, acho que a gente pode dividir, né, a resposta, Dani, porque eventualmente aí precisam de exames mais específicos para se realmente ver a retina e ver a vascularização, né? Como é que está a vascularização detalhadamente, né? Exato. Então, assim, primeiro, quando a gente atende um paciente diabético, a gente vai fazer o exame oftalmológico básico, né? Completo. A gente testa a visão com óculos que a pessoa já usa, ou se não usa óculos, sem óculos. A gente vai fazer a refração. Mesmo que a pessoa esteja com a glicose alta, a gente faz a refração, tenta ver qual é a melhor visão que a pessoa chega ali trocando as lentes, trocando o grau naquele dia, né? Registra isso. Aí se mede a pressão e se faz a dilatação da pupila, se pinga aquelas gotinhas para a pupila ficar olho de gato desse tamanhão. Leva uns 20 minutinhos, meia hora para dilatar a pupila e depois fazer o exame de toda a retina, tanto da parte central do nervo, da mácula, quanto da retina periférica. O que a gente vai procurar aí? Como é que está a situação dos vasinhos, esses que tu falou no início, esses micro vasinhos que tem dentro da nossa retina. Porque o dano da retina é um dano neurológico, né? Que a retina é um tapete de nervos e um dano causado por furinhos nos vasinhos, né? Então, o diabetes, esse sangue circulante vai danificando esses vasos, só que eles são tão fininhos como um fio de cabelo, então eles sofrem muito mais, né? Então, eles vão ficando todo vazados que nem uma peneira e começam a deixar liberar proteína, gordura para dentro da retina, que é um tecido nervoso. E aí, o que pode acontecer com isso? Várias coisas. Falta de oxigênio na nossa retina. Primeiro, esses vasinhos começam a dilatar, né? Daí a gente começa a ver essas dilataçõezinhas dos vasos, os primeiros sinais, né, de Hum, apatia diabética, são essas dilataçõezinhas que a gente vê no exame. Daí a gente pode ver áreas de isquemia, que está faltando oxigênio ali, que aquela retina está sendo sufocada, que nem o nosso
coração quando sofre um infarto, que está sem oxigênio, que são áreas ali que já estão danificadas pela circulação ruim, já são estágios mais piores da retinopatia. E assim vai indo. Aí a gente pode ver hemorragias também, teve vasos que já arrebentaram. A gente vê também a liberação dessa gordura dentro da retina, dessas proteínas. Tudo isso a gente consegue ver no exame de fundo de olho, no mapeamento. E aí a gente vai anotando. A gente vendo alguma alteração no exame clínico, daí a gente pede os exames de imagem, né? Que hoje em dia, inclusive nos Estados Unidos, está propondo como padrão a tomografia de retina, né? Que é um exame que faz vários cortes da retina de lado, como se fosse múltiplos raios-x, que nem a tomografia de cérebro, só que a gente faz da retina. E aí nos mostra cada camadinha de células nervosas da nossa retina, que tem 10 camadas, aparecem todas ali, uma por cima das outras, a gente vê em raio-x ali, é como equivalente a uma biópsia, tá? A precisão desse exame. Então, assim, a gente pede uma fotografia do fundo de olho para registrar. Bom, a dona Maria chegou hoje para mim, 2020, com uma visão de 40%. O fundo de olho dela tá assim, pá, tira a foto. Guardou a foto? Então tá, vai tratar, a doutora Bruna vai lá, ela vai se policiar, a dona Maria vai tentar parar de fumar, a dona Maria vai fazer uma dieta, vai começar uma caminhada. Daqui a 3 meses, 6 meses, ela volta para mim. Controlou a diabetes? Ótimo, agora vamos ver como é que tá o olho de novo. Aí a gente já vê se mudou alguma coisa, que isso leva um certo tempo, de 6 meses a 1 ano para regredir, né? A retinopatia inicial, com bom controle, ela pode regredir. Aí a gente fotografa de novo, né? E conforme a necessidade, a gente pede também uma angiografia, que aí já é tipo um raio-x da retina. Mostra ali, aí injeta contraste, é um exame com contraste, que é pega uma veinha da mão, do braço, né? É feito em ambiente hospitalar e tal, com enfermeiras, tudo. É injetado esse contrastezinho e é fotografado essas mesmas fotos com esse contraste. E isso aparece mais para a gente em detalhe aonde que está vazando o sangue ali. Quais são os vasinhos que estão vazando. Né? Então, são alguns dos exames que a gente pode usar para diagnosticar a retinopatia diabética, para ver qual é o nível, né, de gravidade que tá, se está no começo, está mais ou menos, está avançado, e o que que precisa fazer, quais os tratamentos mais indicados para cada estágio, né? Uhum. Isso aí, sobre diagnóstico, né? É isso. E eu acho que tu podia falar um pouco sobre o tratamento, assim, em relação ao que tem se feito agora, o que o paciente tem que esperar em relação a isso, né? É laser, é injeção? Então, assim, o tratamento inicial eu acho importante falar, porque para mim é muito importante que as pessoas fiquem sabendo e fiquem bem. Tratamento inicial sempre é a prevenção. Então, o primeiro tratamento, e não adianta nada eu ter o melhor laser possível, a melhor injeção, o melhor anti-VEGF que eu vou fazer, e a Bruna ter lá um medicamento mágico que protege o rim do paciente, o coração, e o paciente chega em casa e come um pote de pipoca caramelado olhando o jogo de futebol. Não dá. Não adianta. Não. É um grupo, é um time, o médico e o paciente nesse caso. A gente tem que trabalhar junto, né? Então a gente faz a nossa parte, conta assim, ó, aqui tá o problema, aqui tá a solução, o resto tá contigo, né? Porque a gente Uhum. pode apoiar, esclarecer, tá sempre ali de braços abertos, esperando a pessoa, apoiando, ouvindo e orientando qual é o caminho. Mas se a pessoa não quiser, né, Bruna, não se Não, vai a lugar algum, né? Isso é não um tem o que, importante. o que mova ela. Mas assim como tem a pessoa que não quer fazer, tem aqueles que estão super, hiper motivados e vão lá e mudam totalmente o cenário, né? Conseguem perder peso, reverter tudo, né? Diminuir a quantidade de remédios, tudo, né? Então, exatamente.
Então, existem os dois cenários. O importante é buscar motivação aí para realizar o tratamento e prevenir todos os danos crônicos aí, né, que o diabetes, as complicações, né, que pode causar. Isso, então vamos falando assim, vamos supor que o paciente já chegou com uma retinopatia diabética pré-proliferativa com áreas de isquemia, tá? E aí tem um edema de mácula, né? Esse edema na área central que eu falei, de onde a gente enxerga. O que que a gente pode fazer? Existem alguns tratamentos, fora o controle glicêmico, controle do diabetes, para edema de mácula, para hemorragias, para uma retinopatia pré-proliferativa, que a gente chama, ou mesmo para proliferativa, né? Esses tratamentos são injeções de anti-VEGF, porque o que são as injeções? Bom, vamos explicar um pouquinho para o pessoal entender como é que funciona o tratamento, tá? Vamos tentar aí que as pessoas sejam um pouco mais espertas. O sangue, os vasinhos, quando estão vazando, um vasinho morre. Uma parte da retina para de receber oxigênio, começa a sufocar. Meu Deus, estou morrendo, estou morrendo. O nosso corpo é muito inteligente. O que que ele faz? Ele olha ali, opa, tá faltando sangue aqui. Espera aí que nós vamos trazer mais vaso para cá. Já já traz mais vaso. Aí ele libera um fator de crescimento de vaso ali dentro do olho que nasce rapidinho um monte de vaso para aquela área que está sem sangue. Só que esses vasos que nascem, tudo que é rápido não é bom, não é perfeito, não é bem feito. Então eles nascem rapidinho, mas nasce todo errado, nasce todo torto, como se fosse um câncerzinho ali. Então eles nascem, mas nascem com defeito, nascem vazando, nascem fora do lugar, para dentro da retina, acabam arrebentando, acabam sangrando para dentro da retina. E aí a gente tem hemorragia dentro do olho. Aí a gente tem hemorragia na gelatina, que é o vítreo, que é o gelzinho que preenche o nosso olho. Aí com aquele sangue solto ali dentro, aí realmente nem o médico não enxerga mais nada, nem o paciente enxerga mais nada para fora. Então, o que que se tem para fazer? Essas injeções de um remedinho que faz com que essa proteína que chama os vasos se reabsorva, desapareça dali. Só que essa injeção não é mágica, ela tem que ser refeita e refeita com uma periodicidade meio fixa aí. Então, uma vez a cada 40 dias, uma vez a cada 2, 3 meses. Então, o paciente que já tem uma retinopatia já meio desenvolvida, ele tem que ir no médico especialista em retina com uma frequência bem regular para fazer essas injeções, tá? Outros medicamentos que tem à disposição são corticoides, tá? Corticoide, né? Corticosteroide, vocês já ouviram falar meticortem, prednisona, remédio para inflamação bem forte. Existem uns corticoidezinhos que a gente põe dentro do olho, numa cirurgiazinha. Ele é colocado lá dentro do tamanhozinho de o que eu vou bem pequenininho, miudinho mesmo, é colocado lá dentro e ele pode ficar até 3 anos liberando corticoide dentro do olho. E isso dá uma melhorada boa também, tá? Outra coisa que se usa muito, sempre se usou e continua se usando para tratamento de retinopatia diabética, panfotocoagulação a laser de retina, tá? O que que o laser faz, gente? Ele vai na retina e ele queima a área da retina que está precisando de oxigênio. Ele deixa só a área mais importante funcionando e as outras áreas que não são importantes, porque 90% da nossa visão é na mácula, é naquela partezinha central. O resto é só complemento. Então, o laser procura diminuir as áreas de retina que não são tão importantes para proteger a parte importante. Então, dá uma secada na retina e aí a retina não fica chamando aquela proteína dos vasos ruins. E esse laser dura por muitos anos. Então, às vezes, o paciente que não consegue voltar para fazer injeção ou que vai ter uma complicação renal, começa a fazer diálise, vai se interna e perde acompanhamento, ele está com o olho protegido pelo laser, né? Então, assim, às vezes se usa o laser
e também as injeções têm uma boa melhora, tá? E por último, a Betina estava falando ali, ó, o pai dela teve um descolamento de retina, hemorragia nos olhos, tá? Para isso, Betina, aí tem as cirurgias de retina, tá? Então tem a cirurgia do descolamento de retina, que se reaplica a retina, a vitrectomia, que o vítreo é esse gelzinho, essa gelatina que tem dentro do olho, que normalmente ela é incolor, parece uma clara de ovo. Mas quando sangra, ela fica vermelha, né? E quando esse sangue coagula, você sabe que nosso sangue sempre coagula. Dentro do olho, quando ele coagula, ele pode encolher esse gel e descolar a retina. Então, o médico de retina, o oftalmo, que é especialista em retina, ele vai lá com o aparelhinho, ele desmancha esse coágulo, aspira e coloca soro no lugar, preenche o nosso olho com soro, volta tudo para o lugar, volta tudo a funcionar, tá? O que que acontece? Ela perguntou sobre a visão. Quando o paciente já tem uma retinopatia meio avançada, às vezes a gente não consegue recuperar mais 100% da visão daquela pessoa, mas pode se recuperar um pouco, né? Mas tudo assim, caso a caso, a gente vai ter que daí fazer os exames, a gente tem que fazer a retinografia, a angiografia, a tomografia ou a CT, se for possível, né? E ver até onde está comprometido para ver o quanto que a gente vai conseguir recuperar, né? Mas tem assim bastante tratamentos que antigamente não tinha, só se tinha laser e a cirurgia, né? Hoje em dia tem várias medicações intraoculares, tem essas injeções, tem esses dispositivos de triamcinolona, de outros corticoides que a gente pode usar para tratar. Então, não é necessariamente fadado a cegueira o paciente que tem uma diabetes, uma retinopatia diabética avançada, né? Ótimo. Muito bom. Agora o principal é o que eu acho que é o principal para todo mundo que tem um familiar com diabetes ou que é diabético. Não deixar, gente, não deixem de ir no endócrino, de ir no médico especialista em diabetes. Endocrinologista é o médico especializado em diabetes, é o médico que vai controlar a glicose de vocês, que vai controlar a hemoglobina glicada, que vai ver tudo, que vai cuidar de vocês como um todo. Então, o paciente diabético precisa do endocrinologista. Então, tem que ir. Se vocês estiverem bem, né, Bruna, tu dá alta uma vez por ano, né? A consulta uma vez por ano. Geralmente é aquele paciente que está bem, que se cuida cada 6 meses. A grande maioria aí que tem um cuidado, né, e tem que ter alguns ajustes a cada 3, 4 meses, tá? A gente fica justamente pelo exame da hemoglobina glicada, como ele tem um reflexo dos últimos 3 meses, então a gente avalia trimestralmente aí o paciente. E aí, eu acho que com o endócrino o resto vai ser bem encaminhado, porque o próprio médico endocrinologista já vai encaminhar para o cardio, se necessário, para o pneumo, se necessário, para nutri, né? Para uma academia, para uma hidro, né? Orientada e tudo que for necessário, né? Para ajudar o paciente, né? E a Bruna tá aí tratando o pessoal que precisa emagrecer também, gente. Olha que beleza, tá? Então, assim, mesmo quem não tenha diabetes, o endocrinologista trata também pessoas com excesso de peso, com sobrepeso. Isso trata hipertensão, isso trata baixa autoestima, várias coisas, tá? Então, assim, vocês estão prevenindo para o futuro de vocês uma velhice triste com problemas de saúde. Então, assim, a gente hoje tá jovem, a gente tá bem, tá legal, tudo é possível. Mas o futuro a Deus pertence e depende de nós. A nossa geração já é bem mais saudável, né? Que a dos nossos pais e avós. Tá todo mundo mais consciente, né? De que precisa fazer as coisas. A gente vê menos obesos hoje em dia, né? Mas eu acho que sempre é necessário a gente tá lembrando, tá esclarecendo e tá pedindo para as pessoas terem esse cuidado com a alimentação
com atividade física? Eu queria fazer uma observação, assim, em relação, falando da nova geração, a nossa, enfim, da geração agora das crianças agora, né? Que tá uma geração muito complicada aí pelo excesso de telas, né, de celular e pouca movimentação. Isso a gente tem visto bastante que não se via antes, né? Crianças bastante acima do peso, assim, em idade escolar, né? É Então, mesmo? muito. A gente vê, assim, criança com 10 anos, hipertensa, dislipidêmica, todas a síndrome metabólica, assim, numa criança de 10 anos, tá? Então, isso aí é que nós temos que cuidar bem, né? Trazer aí as informações de que tem que se exercitar, que tem que comer menos alimentos ultraprocessados, né? Isso traz às crianças uma educação alimentar muito melhor e uma ideia, assim, de que tem que ter uma vida mais saudável, né? Crianças obesas muito provavelmente serão adultos obesos, né? E isso é isso que a gente tem que cuidar. Sim, já é um futuro comprometido, né? Uma vida comprometida. Isso aí. Aí a pessoa não consegue nem trabalhar às vezes direito, né? Exatamente. E problemas, infarto precoce, AVC precoce, diabetes, né? Então, aumento de todas essas doenças crônicas aí que prejudicam o andar da vida, né? Bom, pelo menos não são diabéticas ainda, são só com sobrepeso, né? Dá ainda para prevenir. Uhum, com certeza, dá para prevenir. E assim, outra coisa também, pacientes obesos ali com aquela glicemia limítrofe, início ali do diabetes, digamos assim, né? Os exames um pouco alterados, aquele paciente ali que tá obesidade grau 2, né? Um IMC elevado, né? Para as pessoas que não estão tão firmes aí nos termos. Mas esse paciente obeso, se ele perder em torno de 10 a 15% do peso máximo dele, então assim, digamos um paciente de 120 quilos, tá? E tá ali com a glicose 150 por aí, existe a chance sim dele reverter essa glicose alta, tá? Alterada, e não precisar de medicamentos para glicose, tá? Só com a perda do peso e a modificação do estilo de vida. Então, isso é muito importante, né? Porque às vezes algumas mudanças já geram um impacto sobre a saúde aí de anos de vida, né? 30 anos, 40 anos de vida. Uma vida inteira. Hum. Bom, nós estamos acabando o nosso tempo de live, pessoal. Quero que a Bruna dê a tua mensagem final, agradecer muito tu ter participado e todo esse conhecimento que tu compartilhou com a gente. Dani, eu que agradeço o convite, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou aqui, pacientes ali, já vi. Muito obrigada, as gurias, assim, sempre presentes aí nas redes sociais. E queria, enfim, abrir aí para daqui a pouco a gente fazer outras lives, né, Dani, sobre outros assuntos aí. Ah, assunto não falta. Assunto não falta mesmo. E é isso, então.